Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, foi palco de uma retrospectiva dedicada à vida e obra do pintor Iberê Camargo no seu centenário. Nascido em Restinga Seca, interior do Rio Grande do Sul, Iberê Camargo dedicou grande parte de sua vida à pintura. O trabalho de Iberê é um caso sui generis da pintura moderna. Enquanto para uns retrata a melancolia do tempo sobre a vida, para outros, Iberê Camargo é um desconhecido a ser revelado. Iberê Camargo deixou um rico acervo de obras que retratam o íntimo da relação entre o homem e sua existência. Temas como solidão, crises humanas e a infância fazem parte da produção do pintor. E é nesse cenário que transitam os personagens que marcam a personalidade do artista, que vão desde o manequim até os famosos carretéis. Aníbal Montaldi é professor de História da Arte e nosso convidado para uma conversa sobre a exposição. Ele nos conta que a aproximação com a arte surgiu ainda nos tempos de escola. É interessante porque na época eu não conseguia compreender, e eu acho que muita gente, quando tem o primeiro contato com a obra do Iberê, não consegue compreender a profundidade que ele tem, que não está justamente nessa superfície de pintura que ele propõe, né? Ao contrário, está na pastosidade. Mas, a partir disso, eu acho que foi um conhecimento bem lento, não foi foi uma aproximação bem lenta. Eu acho que, ultimamente, é muito mais encantador para mim a obra do Iberê do que foi quando eu era jovem, quando tinha 14, 15 anos. Nós estamos vendo ali duas obras da primeira fase da obra do Iberê Camargo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre as técnicas mais utilizadas nessa fase por ele. Tecnicamente, se você for falar como forma de pintura, como gestual de pintura, ele tem uma mudança muito pequena dentro da construção, porque existe o trabalho com pincel e com empastelamento da espátula. Então você vê esse excesso de tinta presente em quase toda a extensão da carreira dele. Ele tem uma ideia de composição que é a da sobreposição. Então, o do acúmulo de material sobre a tela. Isso não é diferente do que você vê dentro dessas obras da primeira fase. O que modifica bastante dentro da obra do Iberê é muito mais o enfoque que ele dá para cada fase, tematicamente, e aí com isso a coloração dele vai mudando. Horas ela se torna mais espessa, com a quantidade de tintas, ora um pouco menos espessa, mas sempre tem o trabalho da sobreposição e do acúmulo. A diferença é que na primeira fase você vê uma coloração muito mais próxima do que a gente chama de naturalismo. Então o verde da paisagem está ali, o castanho ou marrom ou ocre dos caules da paisagem também estão presentes, que é bem diferente das fases posteriores, que aí as cores se tornam mais aleatórias, ou seja, elas não são diretamente ligadas com o objeto, mas sim, ou com o que está sendo visto, mas sim com a expressão que ele quer manter para a obra. Aníbal, aqui nós temos um quadro Carretéis de 1976 do Iberê, que representa o retorno do pintor ao figurativo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse retorno, como ele ocorre. Coincidentemente ou não, mas a obra do Iberê ela volta para o figurativo, esse figurativo mais explícito, quando ele retorna novamente para Porto Alegre, né? O retorno a Porto Alegre tem uma proximidade com as suas reminiscências e com a sua infância. E ele até brinca, o próprio Iberê, que um pintor ele trabalha com a memória. E, segundo o Mário Quintana, na verdade, ele reinventa a memória, né? Então, é uma forma de recriar essa memória. Os carretéis estão presentes justamente porque eram os elementos que ele brincava quando criança, dentro da casa dele. E quando ele vai começar a pintar pela primeira vez, ele vai trabalhar com esses carretéis junto com as naturezas mortas, que são outros elementos existentes dentro da própria casa, né? E esse retorno dos carretéis, ele traz uma linguagem muito que ele denomina como signo, o símbolo. Então, esses carretéis, eles têm como intenção o protagonista da obra, né? Esse protagonista pode fazer
uma aproximação à figura humana, às figuras mitológicas, aos heróis, mas tirando essa ideia do heroísmo em si e desnudando esse herói como uma figura comum do cotidiano, né? Outra coisa interessante que você repara é que existe uma presença de cores que são diferentes dentro da obra do Iberê. O Iberê normalmente trabalha muito com os tons mais escuros, ligados ao marrom, ao preto, e aqui ele traz um elemento vermelho, um elemento branco, que vai justamente marcar as formas existentes e essa relação entre forma e espaço. Em vários momentos ele vai trabalhar dentro da obra dele, uma relação de forma, espaço e cor dentro da obra. A questão do Iberê não é só humana e expressiva, mas também é uma questão de construção, é uma discussão dos elementos da arte dentro da própria obra. Nós temos aqui o quadro A Idiota, de 1991, onde o Iberê Camargo ele retoma a figura humana. Eu queria que você me falasse um pouco sobre o estilo de pintura que predomina agora nesse retorno da figura. Tem várias possibilidades que podem trazer essa figura de volta para a obra do Iberê, né? Um é um retorno à cidade que ele tanto ficou e que ele tanto trabalhou, que é Porto Alegre, né? Então, essa intimidade com o retorno e a idade que ele já possuía quando ele começa a trabalhar isso daí, abre possibilidades para diferentes olhares, para diferentes percepções da obra, né? Uma das percepções que tem é justamente dessa questão da solidão, do retorno e da solidão, né? É muito claro dentro da obra de Iberê que ele foi, certamente, ele vai beber em fontes como outros artistas do período dele, né? Isso não quer dizer que ele tem influência direta, mas que sim, ele vai estar conjecturado com determinados conhecimentos e determinadas filosofias da obra, filosofias reinantes no período, como é o caso do período do pós-guerra, onde ele trabalha com empastelamento, né? Ou justamente dessa, onde ele se aproxima ao existencialismo do pós-guerra, aquele existencialismo trazido por Jean-Paul Sartre, por Merleau-Ponty, por Simone de Beauvoir, né? Onde ele discute esse homem como ser desconecto do mundo, né? Tanto que, se você olhar para a parte do rosto da obra, principalmente, você tem uma proximidade, não vou dizer que é semelhança, mas existe uma conversa entre o rosto que o Iberê traz, que é esse acúmulo de tintas, essa repetição do movimento feito pelo pincel. Então você vê, e pela espátula, ele trabalha sempre com os dois, com o pincel e com a espátula. Então existe uma repetição do movimento e essa repetição acumulativa que você vai perceber semelhante nas pinturas, por exemplo, do Giacometti. Alguns elementos trazem também a questão, eu acho, que da proximidade relativa à morte. Você vê que ela está sentada numa cadeira, mas que a bicicleta está esvaziada, que não tem presença de ninguém dentro dessa bicicleta, mas é um elemento da infância que retorna. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê essa linha com essa curva, essa forma existente, ela pode ser uma perspectiva desconstruída dessa cadeira, onde ela está sentada, tá? Mas também ele pode ser um elemento como se fosse uma bengala. Ela dá leituras mais do que uma possível leitura. Então, quando você pensa na bengala, você também pensa na decadência física, você pensa na relação com a debilidade, com a falta, e isso pensando num ser humano como todo, e não num específico, numa humanidade como um todo, quais seriam, né? Aí você pode brincar nessa leitura, quais seriam nossas bengalas, quais seriam os nossos vazios, quais seriam as ausências que estão presentes, e que é muito interessante que ele trabalha com ausência de elementos, mas com excesso de empastelamento.
temos uma outra obra do Iberê que traz a figura do manequim, né? Eu queria que você me explicasse um pouco o que é esse elemento na obra do Iberê. O manequim sempre é um ser humano inanimado, se você for pensar, né? Uma projeção de ser humano. Se você for fazer associações que o Iberê trabalha com a ideia do carretel, do fiar, do desfiar, do construir imagens através desse tecer, o manequim nada mais é do que um bom suporte para toda essa construção, né? Então, é uma construção sobre algo que vai para o humano, mas não lhe pertence ao humano. Então, você tem, apesar da figura ser uma figura que representa a figura humana, existe a questão muito ligada à questão da ausência. De novo, a ausência é algo que está presente dentro da obra do Iberê, principalmente nessa última fase, né? Talvez, de novo, na conversa, com a ideia da proximidade da morte, ele é de 1991, ele provavelmente aí já está sabendo que ele tem um câncer e que esse câncer, obviamente, é um processo degenerativo que não vai durar muito tempo. Então, tudo isso são suposições, tudo isso são possíveis leituras. Nenhuma delas é uma leitura definitiva. Mas se você for pensar nessa figura do manequim, que é a ausência de vida, apesar de uma figura humana, você tem justamente esse espectro que seria de uma imagem que não sugere emoção, e sim uma presença complementar dentro da obra em si. A gente pode dizer também que a figura do manequim fala sobre uma metáfora, sobre uma crise do transitório, do ser humano transitório. Caberia mais ou menos essa definição, não definição, mas uma explicação, uma leitura dessa figura dentro da obra dele? Ele tem uma discussão com o ser humano, que eu acho da figura humana, que é a nossa não eternidade, né? A nossa perenidade. Tem uma coisa que ele falava em relação ao Cândido Portinari, que era justamente algo que não lhe era caro em relação à obra do Portinari, que o Portinari continuava a colocar os seres humanos como se fossem heróis. Aquele mesmo olhar heróico que vem da Academia de Belas Artes, ou seja, de uma pintura mais acadêmica. A Segunda Guerra Mundial transforma a realidade humana. O mundo conhecido encontra-se em ruínas. Novos movimentos artísticos, como a arte bruta, trazem uma forte presença de materiais e técnicas como meio de representação de um mundo a ser reconstruído. Uma técnica presente na obra de Iberê Camargo é o grattage, muito utilizado pelos artistas no período pós-guerra, onde a matéria assume o papel do que há de mais visceral no ser humano. O grattage é uma técnica onde, depois de você acumulado a tinta, a matéria sobre a tela, não só tinta, você pode misturar isso, pode mármore, pode misturar areia, você tem vários artistas que trabalham com grattage, você retira essa tinta ou com a ponta de um objeto. O Iberê muitas vezes fazia com a ponta de madeira do pincel ou com a ponta da espátula. Quando você vê este desenho que é mais esbranquiçado e que parece uma linha branca, podendo ser um pequeno pincel fino, é justamente a ponta da espátula que está retirando a tinta e aparecendo o que está embaixo da tela, né? Quando você vê ela um pouco mais grossa, como é o caso também aqui do desenho da bicicleta em si, do banco, da roda, né? É justamente na ponta do pincel que isso ocorre. Tem um significado muito interessante, né? Se ao invés dele revelar com a pintura, ele revela com a retirada da tinta. Então você tem algo por baixo dentro dessa imagem, tem algo por trás dessa imagem que está querendo ser revelada e que vem junto com a ideia da matéria, do que é matérico. Da série Tudo Te é Falso e Inútil, que
também é da fase final da obra do Iberê, que trata da questão da tirania do tempo e da alienação do homem. Eu queria que você me falasse um pouco se essa obra ela reflete um pouco da desilusão do autor. O título da obra ela remete a um poema do Álvaro de Campos, né? São excertos de ódios, e essa é o Vem Noite Tranquilíssima e Idêntica. E aí justamente é muito interessante quando você compara o texto do Álvaro de Campos, né, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, com a obra em si. Fala sobre essa questão da repetição da noite, e essa ideia da repetição da noite como o ocaso, muito relativo ao ocaso do dia, mas também muito relativo à solidão do homem, né? Então, esse homem que está desconexo no mundo, esse homem que, na verdade, não se vê interagindo com outros personagens e que ele se sente com uma ausência da vida em si, ou como um questionamento dessa ausência da vida, né? Não tem como não remeter à velhice, não tem como remeter ao final de vida do Iberê ou às relações ligadas a esse ocaso, né? E é interessante que, de novo, no ocaso, ele traz uma figura feminina, né? Essa figura feminina muitas vezes é remetida à mãe, à esposa, né? Ou ao não gênero, que também é interessante, que é a questão da humanidade. Vem, cuidadosa, vem, maternal, pé ante pé, enfermeira antiquíssima, que te sentaste à cabeceira dos deuses das fés já perdidas, e que viste nascer Jeová e Júpiter, e sorriste, porque tudo te é falso e inútil. Uma das coisas que é difícil, geralmente, para as pessoas ao olharem Iberê, as pessoas olham e falam assim, mas é um quadro, entre aspas, feio, né? Mas a feiura está justamente na concepção de como o desenho é formado. Esse desenho é desconstruído dentro da obra dele. Ele traz não aquilo que é aparente, mas aquilo que está por trás da aparência. É aquela questão do você não ver a obra, mas sentir ela, né? Tem uma coisa que é interessante, né? O Iberê não gosta do rótulo dentro da obra. Ele nunca gostou de ser ligado a nenhum movimento estético. Não. Mas não tem como não olhar que é um desenho muito mais do que formal, é um desenho de expressão. A linha em si, o traço em si, a cor que ele escolhe, são escolhas pertinentes para que essa expressão que ele gostaria de passar dentro dessa representação, ela ocorresse, né? Então, é justamente isso que fica muito claro nessa última fase. Essa expressão ela é latente, ela é pungente, né? Só que é uma expressão onde demonstra a finalização, o término. Aníbal, nós temos aqui algumas matrizes que eram utilizadas pelo Iberê para a composição de gravuras. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse processo, como ele fazia. No caso da gravura de metal, o que o Iberê, que é o que o Iberê mais usa, normalmente ele trabalha com dois tipos mais específicos, que são a ponta seca e a água tinta ou água forte, né? A ponta seca, ela consiste em você pegar a placa de bronze, no caso, e trabalhar como se fosse com uma ponta de compasso, um material pontiagudo, onde ele vai riscando e desenhando. Isso vai trazer para a gravura uma qualidade de traços mais finos, mais delicados, menos mancha, né? Menos manchado. Quase como se fosse um desenho feito com canetinha hidrocor, bem fininha e aí por diante. Só que é um processo de gravura, obviamente. O resultado é outro. Na gravura das águas, ou da água tinta ou da água forte, se coloca uma camada, como se fosse uma parafina, em cima da chapa de cobre, para depois ser entintado e ser impresso com uma prensa de força. Qual a importância da gravura na obra do Iberê?
né, que é também composta de pinturas a óleo. Como a gente faz essa relação? É interessante essa pergunta porque acontece o seguinte, se você for pensar como o Iberê pinta, é através da sobreposição de camadas de tinta. Ele vai colocando tinta sobre tinta, ele refaz a pintura várias vezes. Então, ele trabalha com camadas excessivas de tinta e ele vai desenhando com essa própria tinta, ou espatulada ou pincelada, como a gente já tinha comentado. E se você for pensar no processo de pintura dele, é um processo de acúmulo. Ele vai sobrepondo camadas. E o processo da gravura é um processo justamente contrário, é um processo de retirada. Então você vai retirando o elemento e a partir dessa retirada é que você vai ter o resultado dos sulcos onde você vai ter a tinta. É interessante ele trabalhar com os opostos e a ideia é que a gravura justamente já é um oposto, porque quando você está fazendo, você está pensando num negativo de fotografia. Então é como se você fizesse um negativo de fotografia, ele é espelhado, aquilo que é retirado da chapa de cobre vai ser onde a tinta vai se acumular e colocar. Então, interessante isso, né? O Iberê normalmente ele trabalha com processos onde você vai ter mais, se você for pensar, ele vai ter mais de uma camada. É como se fosse um acúmulo de experiência, um acúmulo de entendimento que vai sendo colocado ali. É como se o processo fizesse parte do entendimento da temática e do entendimento da obra em si, né? Existe, óbvio, desenhos com hidrográfica ou com lápis do Iberê, mas o que a gente mais nota são as gravuras e as pinturas a óleo, e que faz essa contradição, esse antônimo, mas que ao mesmo tempo tem a ideia do acúmulo ou da retirada. E aí você vê a maturidade de um artista como Iberê Camargo, que além dele trabalhar com carretel como uma ideia de figurativo, de símbolo, de signo, de sujeito, ele vai conseguir extrapolar essa ideia existente de elemento figurativo para se tornar um elemento geométrico onde vai discutir as questões do espaço da arte em si. E que se torna muito importante dentro da obra dele. Elas são a minha presença e o meu testemunho. Eu as fiz com as minhas mãos e o meu coração, corroendo e ferindo a matéria, como fizeram os artistas que me antecederam. Eu as fiz com simplicidade, no vagar do ácido, com a paciência do oleiro que cose a terra.